Paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, deixa eu acertar a câmera. Paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para tratar sobre batismo com o Espírito Santo. E eu, como já tenho falado sobre esse assunto, eu vou logo ao ponto, que hoje, se você chegou aqui agora pela primeira vez, é interessante você voltar no primeiro, no segundo, no terceiro, esse já é o quarto vídeo, caso haja interesse. E quero agradecer a você, vou pegar aqui a minha Bíblia com a minha produção aqui, meu amado filho, Micael, obrigado, Deus abençoe. Então nós vamos continuar falando aqui sobre esse tema de uma forma já dando continuidade. Pois bem, meu irmão, o que eu concluo sobre esses vídeos? A visão que eu tenho sobre a palavra de Deus no tocante ao batismo com o Espírito Santo. Primeiro que nós vimos ali que são experiências distintas, batismo, o ato de falar em línguas, o dom de língua estranha, são atos diferentes. Né? A língua estranha não é o batismo com o Espírito Santo, é um dom. Segundo ponto que a Bíblia fala sobre esse tema, né? No original, se você for buscar no grego, você vai encontrar a palavra para essa referente tradução aí de línguas estranhas para glossais, que pode bem ser traduzido como idiomas. Idiomas seria até mais compreensível e mais contextualizado com o que nós já lemos lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde havia muitas pessoas reunidas ali, de vários países, e foi necessário que os apóstolos tivessem o cumprimento, na verdade, dessa profecia, que foi falada pelo Senhor Jesus, que eles seriam, todo aquele que crê ou batizado seria salvo, capítulo de Marcos 16, versículo 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Também colocado aqui como glossais. A Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 13, que os apóstolos eram homens comuns, não tiveram acesso à educação, à formação acadêmica, eram homens iletrados e também incultos. E aqueles homens, quando viram Pedro ali, em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 13, no versículo 12, eles se admiraram, porque sabiam que aqueles homens, que Pedro havia acabado de pregar com intrepidez. No entanto, Pedro não tinha formação nenhuma. Era um homem analfabeto. E quando vimos isso, houve a necessidade e o poder que o Espírito Santo, ao batizá-los, concedeu que os apóstolos falassem idiomas em línguas desconhecidas por ele. Eram línguas estranhas, línguas inteligíveis. Eles não conheciam aquelas línguas daqueles povos que estavam ali na feira do Pentecoste. E eles começaram a falar das boas novas de Deus no idioma de cada um. Isso já foi falado nos vídeos anteriores. Então nós vemos ali que o falar em línguas estranhas, ele é um ato com um propósito muito definido de missões. E havia ali uma grande ênfase nesse dom ao início, porque era o começo da igreja. E esses homens tiveram que ser, de uma forma fenomenal e poderosamente, com seus intelectos sendo usados para pregar o evangelho. E Deus os usou e colocou conteúdos na mente, na fala daqueles homens, pela qual era necessário que eles saíssem pelo mundo todo. Eram os escolhidos para começar a igreja de Deus. Então era um dom que era muito necessário no início da igreja. Hoje em dia, nós não vemos essa necessidade, tanto até pelo recurso tecnológico. Então eu creio que exista ainda assim manifestações do Espírito Santo da mesmíssima maneira, mas são manifestações muito raras de acontecer. Eu posso dizer para você que eu vi testemunhos de pessoas que relataram que falaram em línguas e até mesmo eram pessoas, um norte-americano, o pastor Brian Wasman, segundo relatos, que contam que a história desse pastor, ele lá nos Estados Unidos, ele foi batizado e ele falava Rondônia. Essa era a língua estranha do pastor norte-americano Brian Wasman quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Segundo as pessoas relatam que essa experiência ele teve e depois ele terminou a missão dele aqui no Brasil. Lamentavelmente, o pastor Brian foi acometido de um câncer de garganta
e teve sua vida ceifada e foi recolhido ao Senhor, né? Foi ceifado pelo Senhor de uma forma para nós prematura, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Era um excelente pastor, um excelente missionário. Então, irmãos, há essas experiências que nós vimos por aí afora, que são experiências de pessoas que falaram em línguas estranhas na atualidade. Então, eu não posso dizer para você que esse dom é um dom extinto, não, mas também não vou afirmar para você que é essa pouca vergonha que nós estamos vendo aí, como você viu no vídeo aí do início. Né? Essa pouca vergonha aí. Isso é baboseira, irmão. Sinceramente, isso aí. Sem comentário, né? Não vou nem comentar mais. E a palavra, fechando aqui nesse tema sobre língua estranha, mais uma vez o livro de Coríntios, capítulo 14, vai falar: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Sobre que contexto Paulo estava falando isso? É preciso você analisar que quando o ser humano ele fala uma língua que ninguém entende ali, por exemplo, se eu falo lá, vamos dizer, arigato, 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 você sabe que arigato em japonês é obrigado, né? Mas digamos que não tem ninguém ali que saiba, e eu ficar ali por 10 minutos num culto, falando arigato, 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 e né? Isso vai influenciar em que a igreja? Então Paulo falou, melhor que profetizem, melhor que preguem a palavra, melhor que falem algo que a igreja vai entender. A Bíblia ela é bem clara e também a palavra usada aqui para a língua estranha é a mesma, de Atos 2, de Lucas, glossais. O que está se falando aqui é de idioma. Aí muitos alegam sobre a questão da língua dos anjos, que é falada aqui também, né? Qual foi a língua dos anjos? Já parou para pensar nisso? Todos os anjos que foram registrados na Bíblia falaram em que língua? Falaram na língua respectiva das pessoas que estavam ouvindo. Então, a língua dos anjos é uma língua que tem um sentido. É uma língua que tem um sentido e que também é a língua das pessoas que estavam sendo comunicadas ali. E a comunicação era feita. Então, irmãos, vamos entender a Bíblia sem invencionismo. Não vamos forçar a barra para entender a palavra de Deus, já que era uma língua que não tinha sentido. Porque se eu falar uma língua que eu não entenda, se eu simplesmente decorar aquela língua e não saber o significado dela, eu vou fazer um som, a fonética, igual, mas eu não vou saber o que significa. Se eu explicar God bless you para alguém de uma língua portuguesa, e eu dizer para ele assim, fala God bless you. Ele pode até falar God bless you, God bless you, God bless you. Mas ele não vai saber que essa palavra significa Deus te abençoe. You welcome. Fala you welcome. Ele vai falar you welcome, entretanto ele não vai saber que o you welcome é bem-vindo. Então existe essa situação que Paulo estava orientando a igreja de Coríntios. E existe o fato também de que Coríntios era uma igreja, era uma cidade portuária, onde também havia ali muitas pessoas de várias línguas ali, falando no meio deles. Então, existe todo um contexto cultural, um contexto de época, em cima desse texto aqui, e que não temos como afirmar que essa língua aí que as pessoas andam falando aí é língua dos anjos. Isso é completamente descontextualizado com a Bíblia, porque todos os anjos, repito, todos os anjos falaram ou hebraico ou aramaico com a pessoa que estava os ouvindo. Então, como saber que era a língua dos anjos? Se os anjos falavam hebraico quando ia se comunicar com as pessoas, ou aramaico, ou grego, os anjos falavam os idiomas. Falavam. Então, língua estranha, no seu original, no seu escrito original, que é glossais, significa idiomas. Língua estranha também é idioma, porque se eu chegar no aeroporto Santos Dumont e eu ver ali várias pessoas ali de várias nacionalidades falando em línguas de outro país, em idioma de outro país, com certeza eu vou entender, não entender, melhor dizendo, o que estão dizendo, entretanto, automaticamente aquela língua será estranha para mim, ok? Agora, eu acredito
que as pessoas possam falar em línguas até na igreja. Eu fui doutrinado por um pastor, né, que ele era pentecostal, mas era muito equilibrado com essas coisas do Espírito, era muito criterioso, com dons espirituais, etc. E tal. Então eu aprendi algumas situações, né, com ele, e que hoje me serve muito, e hoje faz muito sentido para mim. Né? Então, quando ele falava em língua estranha, ele tirava, que era algo entre ele e Deus, não havia intérprete. Muito bem que poderia estar falando um idioma qualquer do mundo, porque é uma característica da pessoa, é uma característica, veja bem, não é uma prova, é uma característica do dom do Espírito Santo e de que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo. Agora, o que eu falo para você que, sem medo de errar, do que é a prova da pessoa estar cheia do Espírito Santo, é o que nós já falamos também anteriormente no vídeo anterior. E se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, e no verso 22, que são os frutos do Espírito. Logo, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou ter atitudes que provam que eu sou cheio do Espírito Santo. Aí alguém me prova, irmão, no vídeo lá você falou que foi cheio do Espírito Santo em 9/9/89. Sim, irmão, foi, mas o irmão já teve seus momentos aí de desencontro na vida, de quedas e de se cair, de levantar. Tive, meus irmãos, tive porque eu sou ser humano. E é por isso que o livro de Tessalonicense, ele vai nos dizer e nos orientar sobre essa questão. Não extinguais o Espírito. O livro de Coríntios nos fala isso, o livro de 1 Tessalonicense nos fala, não extinguais o Espírito. Então, como foi falado também no vídeo anterior, é necessário, irmãos, manter o Espírito Santo, manter a chama acesa, buscando a palavra de Deus, buscando constantemente ali, né, a preencher o nosso coração com o Espírito Santo de Deus, buscando. Vamos ver aqui, capítulo 5 de 1 Tessalonicense, versículo 18, em tudo da graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 19, não apagueis o Espírito. Em outras traduções diz, não extinguais o Espírito. Então, com isso, eu não estou estimulando a você, com esse estudo, a não buscar o batismo com o Espírito Santo, não buscar uma mudança de vida, uma transformação pela qual o Espírito Santo faz. Agora, eu afirmar que esses barulhos sem sentido que esses carinhos estão fazendo aí, isso aí, meu querido, não é o Espírito Santo. E nem prova de maneira nenhuma que eles estão cheios do Espírito Santo. Aqui eu finalizo esse estudo bíblico, espero que você tenha entendido o meu ponto de vista, e foi aquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. The channel Minister of Gospel honor Brian Wasman for missionary service in Brazil. I forever remember you.